E o objetivo desse trabalho que venho apresentar para o público em geral, uma vez que esse trabalho vai ser lotado no perfil da plataforma do YouTube, no meu perfil da plataforma do YouTube, é falar sobre a educação de jovens e adultos, né? A gente sabe que é é uma luta árdua, tá? Hoje em dia, talvez nós somos agraciados com o advento da tecnologia, mas existe um débito, né, da educação no Brasil com esse público, o público de jovens e adultos. Ah, acreditamos que por conta da falta de estrutura, tá? Da educação há anos atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, a quais as pessoas não tinham a tecnologia a seu favor. Hoje eu consigo dar uma aula, estando, por exemplo, aqui na Bahia, e dar uma aula para um aluno no Amazonas, por exemplo, onde a gente sabe que a dificuldade de acesso é tamanha, né? Não existe estradas, não existe. Aliás, existem as estradas, mas o acesso é muito dificultoso. Alguns locais você precisa viajar horas e horas de barco, né? E esse barco, muitas das vezes falta combustível, muitas das vezes os rios ou estão cheios demais, pondo em risco esses alunos, esses jovens e adultos, né? Então há uma grande dificuldade na educação. Hoje ainda é assim, com o advento da tecnologia, com a transmissão via satélite, imagine, né, há 30, 40, 50 anos atrás. Então existe uma dívida histórica, uma dívida gigantesca, né, com essas pessoas, com esses cidadãos brasileiros, e que é necessário que haja um reparo, certo? Haja um reparo de dever do Estado para com o seu cidadão. E o trabalho de jovens e adultos é um trabalho de formiga, é um trabalho que você vai conquistando pouco a pouco, conquistando confiança, não é fácil, né? Porque essas pessoas já vêm acanhadas, elas já vêm de uma situação que as acanha pelo motivo de não ter sido educado em tempo hábil, e esse tempo hábil é prejudicial, mas é como nós sempre escutamos dizer que nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para dizer assim, estou pronto, vou começar uma nova fase da minha vida, vou aprender a ler, como diz a música de Maria Bethânia, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Essa música é muito emblemática, embora nós vamos tratar de outro tema, né? Um tema bem atípico, que é sobre uma música que inclusive é uma das metodologias de ensino do professor mestre Paulo Freire, que trata do cotidiano, do dia a dia, certo? Das jovens e adultos, de forma que nós pudéssemos trabalhar essas palavras, esses números, vivenciados no seu meio social, conforme será apresentado mais adiante, né? Então, a intenção desse trabalho se deu de ser realizado à distância, que se fosse postado numa plataforma de mídia, justamente porque há mais de 2 anos, tá? Nós estamos enfrentando uma pandemia, certo? Que matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. E a proposta da coordenação do curso foi justamente que, para que nós evitássemos sermos contaminados e propagador do vírus, que nós desenvolvêssemos esse trabalho de forma remota, né? Como hoje em dia se usa tecnologia para poder dar aula, que nós desenvolvemos esse trabalho também de forma remota. E estamos torcendo para que logo muitas coisas já avançaram no sentido de conter, certo? De conter a pandemia. Muita coisa avançou-se, muita coisa
progrediu, a vacina chegou, as pessoas estão se vacinando, existe ainda um déficit em relação ao tema, mas é de responsabilidade de cada um de nós, principalmente nós como futuros educadores, temos esse dever de levar a mensagem da educação, a mensagem da vacinação, a mensagem do aprendizado. É um dever do professor, certo? Então, estamos aqui justamente para desenvolver esse trabalho. E eu quero deixar aqui alguns agradecimentos, certo? Alguns agradecimentos porque ao longo do tempo eu tenho aprendido que não caminhamos sozinhos, certo? A gente não dá até os primeiros passos, desde quando a gente nasce, quando o bebê, precisa da mão, do apoio ou de alguém ou de algo. E aqui eu quero agradecer principalmente a universidade, né, que nos proporciona esse conhecimento, esse desenvolvimento. Quero agradecer também aos meus pais, certo? Que sem eles eu não estaria aqui. Quero agradecer também aos meus amigos, né, que têm visto, na verdade, perdão, a minha vivência, o meu dia a dia, né, o enfrentamento de tá cursando, né, fazendo esse curso. E como eu disse, sozinho eu não conseguiria. Existe um leque de pessoas ao meu redor, certo? Quase eu serei grato eternamente. E tem uma pessoa que eu preciso agradecer, né, que ao longo desses anos tem enfrentado esse caminhar comigo. Muitas das vezes eu pensei em desistir, muitas das vezes sem ela eu teria até perdido algumas matérias, muitas das vezes sem ela até datas de trabalho eu poderia ter perdido, porque ela dizia, vamos amigo, faz, eu te ajudo, eu tô aqui, aquela palavra de incentivo, né? Não só a mim, como muitas pessoas, né, do nosso polo. Então, Angélica, aqui fica meu abraço, meu carinho, minha atenção, certo? Meu obrigado por tudo. E sem você, talvez teria sido muito mais difícil, né? Então, fica aqui os meus agradecimentos a essas pessoas, meus amigos, minha família, a Angélica. Eu cito o nome dela porque é notório, né, essa participação dela comigo no caminhar do trajeto do curso, mas também, se eu for citar amigos aqui, pode causar até estranheza e enfim, né, mas gratidão é a palavra correta para cada um deles. E vamos dar prosseguimento, né, ao trabalho, ao desenvolvimento do trabalho. Eu vou citar aqui alguns números, tá, em relação à educação dos jovens e adultos no Brasil. Aí vocês veem, por exemplo, uma foto de onde tem uma classe, né, com a participação de jovens e adultos, que no Brasil, segundo a pesquisa nacional, tá, por amostragem de domicílio contínua, PNAD contínua, de 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais de idade foi estimada em 6,6%, então o que equivale a 11 milhões de analfabetos no Brasil, certo? A taxa de 2018 havia sido 6,8%. Então, esta redução de 0,2 pontos percentuais no número de analfabetos no país corresponde a uma queda de pouco mais de 200 mil pessoas analfabetas em 2019. A pesquisa foi realizada em 2018, divulgada em 2019, e o trabalho que se deu, percebeu-se que 200 mil pessoas tinham sido alfabetizadas, tá, com os programas institucionais do governo, tá, com o objetivo de diminuir o índice de analfabetismo no Brasil. Mas é preciso levar em conta que esse número de 200 mil pessoas
é muito pequena em relação à quantidade de pessoas analfabetas no Brasil, que são de 11 milhões. Isso em 98, certo? E, perdão, 98 não, em 2018, com a divulgação do resultado em 2019. Então é um número muito pífio em relação a os 11 milhões que o Brasil tem, tá? De número de pessoas analfabetas. Então existe essa responsabilidade, existe esse compromisso dos governos em amenizar, em diminuir a quantidade de pessoas que não tiveram acesso à educação no Brasil por vários motivos, tá? São motivos questionáveis que hoje não se cabe mais na política pública, certo? Hoje existe o advento do incentivo, certo? Para a educação desses jovens e adultos desde criança, tá? No passado bem próximo, né, nós, o aluno não tinha merenda na escola, o aluno não tinha o transporte, não havia o incentivo como hoje há, por exemplo, que antes era chamado de Bolsa Família, hoje em dia é chamado de, me perdoe, fugiu o nome porque é uma mudança recente do atual governo, que Auxílio Brasil, tá? Então Auxílio Brasil que substitui Bolsa Família, que é um auxílio, certo? Para os alunos e pais de aluno, para que mantenham seus filhos na escola e para que esses filhos sejam mantidos na escola, para poder receber esse benefício. Esses alunos eles precisam ser mantidos na escola com vacinação, com suas doses de vacinas, né, periodicamente revisadas e tomadas por esses alunos. Então existe um comprometimento nesse sentido. Há muitos anos atrás, um passado, eu digo, não tão longe, mas 30 anos é um tempo considerável, 30, 40 anos, não havia, né, não havia esse comprometimento. Andava-se no lombo de jumentos, de cavalos, né, de animais, percorrendo o Brasil afora, para que fosse a agricultura de subsistência, olha a palavra, agricultura de subsistência, fosse desenvolvida e praticada, a fim de que aquilo que se produzisse, certo, fosse escoado. E hoje em dia não, hoje em dia nós temos diversos meios de transporte, né? Temos caminhões, temos carros, até avião, né? Onde existem os grandes polos de agrícola, onde a exportação são os fortes. Então existem aeroportos muito perto, onde a produção é escoada, né? Através de caminhões, é encaminhado para os aeroportos que são enviados de avião para outros países, tá? Em 24 horas é possível que a manga produzida aqui no Vale do São Francisco, na Bahia, seja encaminhada para a China, por exemplo, certo? Então existe essa facilidade hoje em dia em relação ao passado. Então a educação foi dificultada no país justamente por essa situação. E por isso que ocorre do número de 11 milhões de analfabetos no Brasil. Mas essa história está mudando e acredito que com esforço e dedicação de todas as partes, né, é possível que em breve haja uma redução maciça, certo, desse número tão avantajoso. Outro número que eu trago para vocês é que não é de causar surpresa, certo? Que é a região nordeste do Brasil, onde consta o maior índice de pessoas analfabetas, com a datada da pesquisa atemporal, né, que diz o seguinte: a região nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, que é de 13,9. Isto representa uma taxa aproximadamente 4 vezes maior do que as taxas estimadas para as regiões Sudeste e Sul,
ambas com 3,3 na região norte. Essa taxa foi de 7,6 e no centro-oeste de 4,9%. Então, outra coisa a ser discutida também, tá? Aí nós vamos entrar no âmbito econômico, é a divisão de riquezas, né? Os estados mais ricos com os estados mais pobres. A Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei, mas na prática não é o que ocorre, tá? Os índices de educação nas regiões sudeste e sul do Brasil é totalmente diferente ao que se aplica na região nordeste. Existe uma concentração de renda, tá? As melhores escolas, as melhores universidades, os melhores centros médicos estão localizados no estado de São Paulo, certo? Na região sul e sudeste. Quando se refere a São Paulo é porque é a maior capital, a maior metrópole, tá? Do estado, do país, perdão. E então essa concentração de renda influencia diretamente, certo? Na distribuição do cumulativo, tá? Das verbas a qual a federação, os estados e os municípios devem repassar para a Secretaria de Educação. Então, isso é algo a ser discutido imensamente. Não se pode ter a Constituição dizendo uma coisa e na prática ser outra. Então, a distribuição de renda tem que ser dividida de modo igualitário, a fim de que alcancemos, né, números pares para todas as regiões do país. Então, isso é discutido, estou rebatendo nessa tese da discussão, né, da concentração de renda, e que aguardamos que dentro em breve tudo isso seja solucionado, tudo seja discutido, certo? Entre os pares da educação, entre os setores econômicos, com o objetivo da melhor distribuição de renda, uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor segurança para os cidadãos brasileiros. E outro número que eu levo a vocês, que a taxa de analfabetismo, tá, para os homens de 15 anos ou mais de idade foi de 6,9 e apenas as mulheres 6,3. Para as pessoas pretas ou pardas, tá, o número é de 8,9. A taxa de analfabetismo foi foi mais que o dobro da observada entre as pessoas brancas, que é de 3,6. Então existe até na cor da pele, existe uma desigualdade, certo? No índice de analfabetismo. Enquanto as pessoas de peles negras, né, elas têm um índice de 8,9, pretas e pardas, o índice de analfabetismo entre pessoas brancas é de 3,6, certo? Então isso no Brasil tem havido um posicionamento, uma discussão, tá? Que aí no momento não entra o mérito, apesar de ser válido, né, do racismo estrutural no Brasil. É inquestionável que existe o racismo estrutural no Brasil, mas que não é oportuno nesse momento, apesar de ser válida a discussão. Uma vez que estamos tratando de alfabetização de jovens e adultos, isso fica para um outro momento, uma outra oportunidade para que se discuta, tá? Qual a importância da educação de jovens e adultos no Brasil? O objetivo principal da modalidade é formar cidadãos capazes de exercer suas funções na sociedade, tá? Além disso, intencionar-se a formação de sujeitos críticos, democráticos, participativos, autônomos e que conhecem seus direitos e deveres. Então a intenção é de formar esses jovens e adultos, né, pessoas, certo, com habilidades desenvolvidas para que seja um cidadão cumpridor dos seus direitos e deveres, certo, capacitados, certo, e participativos,
Não adianta você ter uma educação a qual o jovem, o adulto, a criança, o adolescente, certo? Ele não possa ser inserido no meio social. Ele não possa ser a educação que esse aluno leve, seja prestada a esse aluno, não tenha valia, não tenha uma garantia de uma perspectiva que que ela seja aplicada, tá? No seu dia a dia, no seu cotidiano, certo? Para um desenvolvimento de uma profissão, para um desenvolvimento do convívio social, certo? Nesse âmbito da discussão do objetivo da educação de jovens e adultos no Brasil, certo? É qualificar esse cidadão, é qualificar essa mão de obra, é saber dos seus deveres e direitos, e para que venha termos, tá, no Brasil uma situação de uma evolução educacional a níveis, tá, embora eu não goste muito dessa equiparação de educação, do que se traz do exterior tem que ser implementado no Brasil, que, inclusive o próprio Paulo Freire discute isso, tá? Paulo Freire, Darcy Ribeiro, o professor Rubem Alves são ícones da educação no Brasil, né, de extrema relevância, e eles dizem isso, exatamente isso. Não se pode trazer o que é da Europa para o Brasil, tá? Porque nós temos identidade própria, nós temos nosso próprio caminhar, nosso próprio tracejo, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, a nossa educação, a nossa cultura. Então, mas que nós viemos obter índices, tá, equiparado à educação de países do primeiro mundo. Somos considerados país subdesenvolvido. E por quê? Se temos tamanha capacidade, tamanha projeção de nos tornarmos grandes, tá? De nos tornarmos na educação um polo, por exemplo, avançado de cientistas, né? Nos mais diversos âmbitos, tá? Na educação, da saúde, tá? Então isso se discute recentemente agora uma menina de uma escola pública do Brasil, certo? Estudava dentro de casa, passou em 3 universidades no exterior, uma outra sozinha estudando dentro de casa, descobriu uma nova estrela, um novo astro, tá? Então é com a educação que podemos vencer, tá, o racismo estrutural, a falta da educação, certo? Com a educação é que se vence, com a educação é que se prospecta um novo futuro, tá? Então esse é uma preocupação contínua, tá, do papel do educador, do papel deve ser também do papel de um administrador, uma pessoa que gerencia um país e uma nação, tá? Então não se pode falar em educação de jovens e adultos sem falar naquele que em 2012, certo? Aí é o grande advento, é a grande obra, é a carta na manga que nós temos, tá? Que em 2012 se tornou-se, tá, o patrono da educação no Brasil, certo? Um senhor chamado, que recentemente faria 100 anos se vivo estivesse, um senhor chamado Paulo Freire, certo? Que nascido no Nordeste brasileiro, tá? Olha a foto dele aí, um grande educador que desenvolveu um trabalho muito relevante, certo? No Brasil, viveu a época do exílio, foi exilado, tá? Depois de um bom tempo de exílio, foi dar aula nas melhores universidades do mundo. Sua metodologia de trabalho é copiada até hoje, tá? E um breve da história de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em 1921, tá? Faleceu em 97. Foi um educador brasileiro, criador de um método inovador para a alfabetização de adultos,
Seu método foi levado para diversos países, tá? Então essa metodologia de Paulo Freire ultrapassou fronteiras, certo? Não se limitou-se a estar no Brasil, tá? Então aquilo que eu digo, o que é bom deve ser exportado, ele não deve ser copiado, ele deve ser adaptado. Uma das grandes discussões que inclusive foi levantada é que Paulo Freire ele abria o seu trabalho, a sua temática, a discussão. Ele não dizia que ele era imperador e dono da verdade absoluta e que ele não podia ser discutido. Ele podia ser discutido, ele discutia o tema, tá? E tanto que avançou-se, foi a longe, né, o trabalho do grande Paulo Freire. Então, Paulo Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, em 19 de setembro de 1921, certo? Outra imagem do Paulo Freire, essa foi uma arte que foi criada agora para o seu centenário, certo? Grande obra, acho que todo educador do Brasil tem que ler Paulo Freire, precisa conhecer Paulo Freire, dentre outros, mas por ser um grande nome, de renome, tá, internacional. E, tanto como eu já havia citado, Rubem Alves, o grande Darcy Ribeiro, que foi um sociólogo que escreveu o livro O Povo Brasileiro, tá? Quem puder e tiver a oportunidade de ler, né, Darcy Ribeiro, Rubem Alves, tem uma grande valia. E Paulo Freire iniciou o curso, tá? Iniciou o curso ginasial no colégio em 14 de julho, no centro de Recife, com 13 anos. Perdeu seu pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar todos os 4 filhos, tá? Sem condição de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor do colégio Oswaldo Cruz, que lhe concedeu matrícula gratuita e o colocou como auxiliar de disciplina. Posteriormente, Paulo tornou-se professor de língua portuguesa e em 1943 ingressou na Faculdade de Direito do Recife, tá? Então, em 43, Paulo Freire ele ingressa na Universidade de Direito de Recife. Depois de formado, continuou atuando como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de filosofia da educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Então, assim, uma das mais diversas facetas de Paulo. E em 47, certo? Paulo foi nomeado diretor do setor da educação e cultura do Serviço Social da Indústria, o SESI, tá? Então, do Serviço Social da Indústria, Paulo Freire foi nomeado. Em 55, junto com outros educadores, fundou no Recife um Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continua em atividade até os dias de hoje, tá? Então, ele fundou a escola, o Instituto Capibaribe, que atraiu, como eu já havia dito na própria leitura, a intelectuais e que, graças à obra de Paulo, continua permanente até hoje. Outra foto de Paulo Freire, certo? Esse mestre da educação no Brasil e no mundo. E aqui vamos ver o método, tá, de alfabetização praticado por Paulo. Vamos lá. Preocupado com o grande número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos, que formava consequentemente um grande número de excluídos, Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização. Sua proposta de ensino estava baseada no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. As palavras eram discutidas, tá, e colocadas no contexto social do indivíduo. Por exemplo, o agricultor aprendia as palavras cana,
enxada, terra, colheita, etc. Os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho a partir das palavras, tá? Das palavras base que se ia descobrindo novos termos, ampliando o vocabulário, certo? Então, Paulo utilizava assim do cotidiano social de cada indivíduo, tá? Principalmente no Nordeste, porque é onde era o maior índice de analfabetismo, ainda é até hoje o maior índice de analfabetismo. Então Paulo utilizava essas palavras, por exemplo, o agricultor. O que ele usava no dia a dia? Usava uma enxada, né? Um feijão, a colheita, um trator. Então essas palavras do cotidiano do cidadão, Paulo trabalhava, certo? Então ele trazia essas discussões para dentro da sala de aula, essas palavras, e Paulo contribuía com o seu papel de educador, tá? Aprimorando a educação desses jovens e adultos. O primeiro projeto de alfabetização de Paulo, tá? O método Paulo Freire, foi aplicado pela primeira vez em 1962 na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura. Olha, em Angicos, tá? Em 1962, Paulo alfabetiza 300 trabalhadores da agricultura, certo? E o projeto ficou conhecido como 40 horas de Angicos. Os fazendeiros da região, tá? Chamavam o processo educativo de praga comunista. Então percebam que é até, né, irônico falar-se isso. Então naquela época de 1962, tá? Logo depois surge o golpe militar. Os grandes senhores, os coronéis de terra, né, os donos de terra, principalmente no Nordeste, eles se incomodavam com o trabalho de Paulo. Eles tinham um incômodo porque Paulo estava levando, certo, a essas pessoas, aos seus... é bonito falar hoje colaboradores, mas aos seus peões, tá, da época, a educação. Então Paulo estava dando uma nova perspectiva de vida, tá, aos peões dos senhores de engenho, os senhores dos canaviais, os senhores da agricultura no Nordeste, os donos de terra, tá, que preocupados com a ação de Paulo, tá, tratavam Paulo como uma praga comunista. Lembrando que Paulo nunca foi comunista, tá? Há uma grande discussão ampla em falar-se que Paulo era comunista e Paulo Freire não era comunista, como diz a história. E eles preocupados com isso, né? Vem o advento da ditadura militar. Paulo, eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas só antecipando, Paulo sofre a ditadura e, como é sabido, política é política e é o uso da força, certo? Em 1964, com o golpe militar, Paulo Freire foi acusado de agitador e levado para a prisão, onde passou 70 dias, certo? Ficou 70 dias preso e em seguida, após ser libertado, se exilou no Chile. Então Paulo, em 64, com o golpe da ditadura, Paulo é preso, né? Foi acusado, Paulo foi acusado, tá, de ser agitador e levado para a prisão, onde passou 70 dias. E em seguida, após ser libertado, Paulo sai da sua pátria, como aconteceu com Caetano, como aconteceu com Gil, como aconteceu com tantos outros, né? Por outras acusações, né? Paulo foi acusado de ser agitador, Caetano de desertor, né? Gil, enfim. Então, durante 5 anos, né, desenvolveu trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Então, Paulo, mesmo exilado, Paulo não parou o seu trabalho, tá?
Acredito eu que cada um de nós temos uma missão aqui, tá? Nesse plano. E é nossa responsabilidade poder executá-lo da melhor forma possível, tá? Se aprimorando, aprimorando, passando conhecimento adiante, certo? Para que o caminho semeado nos traga bons frutos. E Paulo deixou grandes frutos, ótimos frutos Paulo deixou, tá? Em 1969, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard, tá? Durante 10 anos, foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas em Genebra e na Suíça. Então veja a importância do trabalho de Paulo. Para quem não sabe, Harvard é uma das melhores universidades do mundo, tá? Então Paulo foi lecionar em Harvard, tá? E foi trabalhando no Conselho Municipal das Igrejas, que é as igrejas católicas, né? Em Genebra e na Suíça. Então, a história de Paulo não parou pelo mero fato de ele ter sido exilado. O educador viajou por vários países, dando consultoria educacional. O regresso ao Brasil, em 1980, com a anistia, né? Paulo foi anistiado, retornou ao Brasil, estabelecendo-se em São Paulo. Então, Paulo volta ao Brasil na década de 80, certo? Com a anistia. Ele foi chamado de volta ao Brasil, anistiado, e na década de 80 estabelece na cidade de São Paulo. Foi professor na Unicamp, tá? Da PUC, atuou como secretário da Educação da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Luiz Erundina, tá? Luiz Erundina também uma retirante nordestina, que chegou ao status de prefeita da cidade de São Paulo, certo? Hoje Erundina é deputada, certo? E convidou Paulo para trabalhar, tá? Na Secretaria de Educação da Prefeitura do Estado de São Paulo. O reconhecimento por seu trabalho na área educacional, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa de diversas universidades. Ao todo, pasmem, 41 instituições, entre elas Harvard, Cambridge e Oxford, concedeu a Paulo Freire o título de doutor honoris causa, certo? Então, é o legado de Paulo, é o que ele semeou, tá? Os frutos colhidos e o seu legado, tá? Que o trouxe a 41 títulos, certo? De reconhecimento pelo seu serviço prestado, não só ao Brasil, como ao mundo, tá? Então essas universidades, dentre tais, deu esse título a Paulo Freire. Então, no dia 2 de maio de 1997, certo? Paulo Freire morre em São Paulo, certo? Vítima de insuficiência cardíaca. Então, Paulo, em 97, sofre, tá? Morre por conta dessa insuficiência cardíaca, mas o legado de Paulo permanece, a obra de Paulo está aí viva, discutida, tá? Seus livros estão aí para quem quiser ter conhecimento. Então, a partir de agora, eu vou apresentar o desenvolvimento do trabalho propriamente dito, e eu vou apresentar para vocês uma música chamada Súplica Cearense, tá? Que fala do lamento, do clamor de um homem sertanejo, como vocês podem ver na foto. Uma pessoa, não dá para distinguir se homem ou se mulher, com seu jumento cheio de baldes, né? No local insalubre, posso considerar insalubre, sim, tá? Porque não é água potável, não é água propriamente tida para beber, certo? Nem para se preparar alimentos, e onde os animais, como é possível observar, pisam dentro desse próprio lago,
suposto lago, tá? E muitas das vezes fazem suas necessidades ali e o homem, né, nordestino bebe daquela água, faz a alimentação daquela água, enfim. E a música fala justamente desse clamor, desse lamento, dessa súplica em relação a uma atenção de Deus e dos homens para com eles. E um breve comentário aqui da letra da música. O nome é Súplica Cearense, tá? É um baião toada, composto originalmente em 1960 pelos músicos Gordurinha, que nasceu em 1922, faleceu em 1969, e Nelinho. É considerada pela crítica como uma das músicas mais pungentes em solidariedade aos miseráveis da seca nordestina. A canção foi posteriormente imortalizada na voz de Luiz Gonzaga e Fagner, tá? Gravada por artistas de diversas tendências musicais e tem uma regravação marcante pelo grupo Rapa, que é esse que eu vou apresentar a vocês. É uma letra muito bonita, é uma letra de súplica, é uma letra de dor, mas também é um grito político, é um manifesto político, tá? Nessa nova versão apresentada pelo grupo Rapa. Pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Perdoa encher meus olhos d'água e terem pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se retirar. Desculpe, pedir a toda hora pra chegar o inferno e agora o inferno que o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, saber se nascia uma planta no chão. Durante demais, chuva demais, roubo demais, política demais, tristeza demais, interesse tem demais, ganância demais,
fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais, ganância demais, chuva tem demais, pobreza demais, povo tem demais, falta demais, é demais, chuva não tem demais, povo sofre só se tiver Então essa é a capa do CD do Rapa, certo? Que vocês podem buscar o nome do CD 7 vezes. Pode ver que o dedo, né? Essa situação do dedo faz menção a 7. E o número X em vermelho é a multiplicação, 7 vezes, certo? E a letra da música fala o seguinte: ó Deus, perdoa esse pobre coitado que de joelho rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedir para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que não sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido, cheio de mágoa, para o sol inclemente se retirar. Desculpe eu pedir a toda hora o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queima o meu de Ceará. Aí, em seguida, como vocês viram, tem a música, né, no vídeo. E a partir daqui a gente aplica a metodologia, certo? Para desenvolvimento do trabalho em sala de aula. A proposta é convidar os alunos para participar de uma discussão a respeito da letra da música, certo? Então, como o professor ele não só abre a boca e injeta, mas ele precisa também aprender essa nova política da educação, né? O professor não é retentor do conhecimento, ele também aprende quando convida o aluno para a discussão do tema da sala de aula. Esse convite enriquece, certo? A qualidade do ensino e aprendizado. Então lá na letra da música você pode levantar os seguintes questionamentos.
Quais os elementos constantes na música faz parte do cotidiano de cada aluno, certo? Porque não somos todos iguais, cada um tem uma vivência, um cotidiano. Então, o que eu vivo no meu cotidiano não quer dizer que o aluno conviva ou que o outro também conviva. Então, as diferenciações no cotidiano, tanto que a prática de Paulo Freire em relação à discussão do tema se aplica nas mais diversas regiões do país e do exterior também, ao regionalismo, né? Essa letra pode se aplicar também, por exemplo, à chuva incessante na região sul e sudeste. Em vez de você usar a palavra seca, você pode usar chuva. E por que não se resolve essa situação de calamidade pública, por exemplo, nos locais onde alagam, onde as pessoas todos os anos perdem suas casas, né, seus móveis, imóveis e afins? Então isso é uma discussão política, sim, e faz validade, mas vamos nos ater à questão do Nordeste, tá? Onde a prática do ensino de Paulo Freire foi vivenciada e foi propagada. E aqui, ó, próximo quesito. Qual prática você adota como cidadão em detrimento de sua comunidade? Tá? Qual é a prática que você adota ali no dia a dia para que melhore a sua vivência e a vivência do próximo, tá? Da sua comunidade? O que é que você pratica, né? Aqui também, o que você espera dos políticos quando batem em sua porta em busca de voto para melhorar a qualidade de vida? Essa é uma questão que nós precisamos estar muito atentos, tá? De 4 em 4 anos, de 2 em 2, 4 em 4 de 4 em 4 anos, na verdade, mas isso se repete a cada 2 anos, porque vêm as eleições municipais e federais, né? E os políticos sempre estão às nossas portas pedindo voto, comprando voto, que hoje, através de uma denúncia, você pode impugnar, por exemplo, uma candidatura, certo? E isso é um levante que deve ser questionado, inclusive dentro de sala de aula, como cidadão, tá? Levar o caráter da cidadania. Podemos discutir, por exemplo, qual palavra você desconhece o significado, tá? Dentro da letra da música, tá? De gordurinha e nelinho, o que é que você, uma palavra que você não conhece, tá? Você pode pedir quando o aluno não conhece as palavras ainda, você pode pedir pro professor, o aluno pode pedir, então a participação do aluno na sala de aula pode pedir para o professor ler a letra, tá? Ou cantar, ou deixar com que a própria música, o vídeo que seja interessante, porque você pode usar as gravuras como foi aplicado no trabalho e apresentar, por exemplo, uma palavra que ele não desconheça. Pega o Aurélio, os antônimos, os sinônimos, e você pode discutir com ele de que forma ele poderia usar essa palavra naquele determinado trecho de música, de que forma ele poderia usar aquela palavra na convivência social do seu dia a dia, no seu âmbito familiar, no seu âmbito social, tá? No meio do seu convívio. Uma questão que a gente pode levar também, quem são os vultos contemporâneos, tá? Quem são os vultos contemporâneos da sua vivência, da sua contemporaneidade, por exemplo, você pode citar, como eu citei anteriormente, Darcy Ribeiro, Rubem Alves, o próprio Paulo Freire, Patativa do Assaré, certo? Tem algumas gravuras aqui que eu separei, por exemplo, Luiz Gonzaga, certo? O próprio Patativa do Assaré, certo? São pessoas que fazem parte da contemporaneidade. Ariano Suassuna, certo? De alguns de nós, principalmente as pessoas que residem no Nordeste. Vamos ver aqui. Quais as palavras-chave do seu cotidiano você aponta na letra da música? Dentro da letra da música apresentada, tem as palavras duvidosas, quais desconhece, mas quais são as palavras do cotidiano, do dia a dia, pode ser apresentada por esses alunos? Qual o significado dessas mesmas palavras, certo? Você pergunta para o aluno, por exemplo, do seu ponto de vista, por que a letra fala repetidamente em fé, né? A gente sabe que na verdade a fé do nordestino ela é
inabalável, tá? Diante de tanta dor, ele se apega a Deus, a Nossa Senhora, ao Padre Cícero, tá? Que é um emblemático frei, né? Frei nordestino que tem uma estátua no Pernambuco e que eles se apegam maciçamente como um condutor, como uma pessoa que conduz, que intermedia a apelação a Deus. Então a fé para o nordestino, ela se torna pungente, né? Ela se torna presente para que possa amenizar a dor, para que possa ter um norte, tá? Um caminho além do caminho terreno, tá? Um caminho espiritual. Qual a localização geográfica da música? Na geografia, tá? Na matéria de geografia, onde a seca está mais atrelada, onde a seca está mais presente, por exemplo, no Brasil, certo? Na geografia vai ser apontada, por exemplo, a região Nordeste. Tá? Então você pode trabalhar com diversas matérias para que poder falar sobre história, né? Existe relato da mesma situação em outra região do país, de seca, por exemplo, talvez em situações excepcionais. Existe a excepcionalidade, por exemplo, de algumas vezes você ouviu falar que São Paulo está enfrentando uma situação de escassez, não quer dizer de seca, tá? Qual o fator histórico é apontado na música? Fator histórico. Qual o fator histórico que se fala sempre, repetidamente? A seca, sempre a seca, sempre a seca, sempre a seca, né? Que está ali presente diariamente, anualmente, certo? Que atravessa décadas e o poder público, a ausência do Estado. Há alguns 4 anos atrás, ou um pouco mais, no governo do presidente Lula, houve a transição do Rio São Francisco, que amenizou um pouco essa questão da seca no Nordeste. Mas não foi suficiente. Ainda há muitos lugares, por exemplo, na região Nordeste, que a água de fato só chega através de caminhões-pipa, certo? Através das Forças Armadas, certo? Que leva aqueles caminhões-tanques para poder amenizar a questão da seca no país. Talvez se um projeto fosse contínuo e duradouro, tá? Essa transposição também de forma que viesse não assorear o rio, que o desmatamento não viesse causar uma regressão no âmbito da estrutura do próprio Rio de São Francisco. Tem que preservar as nascentes. Existe uma lei, né, de preservação a 150 metros da nascente dos rios, das margens do rio, ser preservada com a plantação de árvores nativas da região, para que não houvesse o assoreamento dessas margens do rio. Enfim, o Curitiba, por exemplo, tem um projeto muito bom, pioneiro nesse sentido. O que seus antepassados relatam sobre o tema, apontado na letra da música, tá? Mais uma vez a falta aí de Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, Patativa do Assaré, que era um defensor ferrenho da literatura de cordel. Patativa tem muita poesia, Patativa tem letras de músicas cantadas, né? E os seus cordéis também. E as matérias a serem trabalhadas nesta música, por exemplo, são português, pode ser trabalhar a língua portuguesa, matemática, a história, geografia, ciências, né? E tantos outros. Aí são as referências bibliográficas que eu utilizei, né? E deixa eu voltar aqui o texto. Certo, aí, vamos voltar aqui. Então, súplica cearense de Nelinho e Gordurinha, tá? E ele diz que isso fique tênue em nossas mentes. Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. É tudo que o nordestino quer, que chova, mas que chova de mansinho, que seja uma chuva tênue,
tá? Que seja chuva constante, a branda, que venha trazer com esse povo que seja menos sofredor, para que ele possa trazer comida, seu sustento para dentro de sua casa, para que seu animal também possa comer, para que seu animal também possa beber, né? E como diz na música, não na letra, que aí está. Deixa eu botar aqui, que entrou. Então na música, não na letra, que aí está, que ele diz que a promessa demais, política demais, água falta muito, tá? E fome tem demais. Então que nós possamos ter a responsabilidade, tá? A responsabilidade na questão política, que nós possamos votar, mas também cobrar dos nossos candidatos ações e políticas voltadas para o comprometimento para que se não se resolva, mas que pelo menos se amenize, né? A questão da escassez da falta de água no Nordeste. Aliás, não é nem escassez. Escassez a gente pode falar de São Paulo, mas a falta de água no Nordeste, certo? As pessoas andam léguas e léguas para poder trazer água para si, para os seus bichos, muitas das vezes, quais não aguentam, né? A falta de comida, a falta de água, e é uma dor tremenda, a sensação de impotência, né? Muitas das vezes que o dono não aguenta ver, por exemplo, o seu animal morrer por falta de comida e falta de água. Às vezes, humanos, eu conheço um relato de que um nordestino, né? Ele matou um rato para poder dar comida a seus filhos. Ele matou a primeira vez, ele matou a segunda e a terceira. Ele não aguentou mais diante de tanta dor e ele se matou. Então, responsabilidade social antes de tudo. Compromisso para com o outro, né? E ações de política pública voltada com a educação, com a atenção, com responsabilidade, com divisão igualitária de renda, emprego para esse povo e mais dignidade, né? É o que a gente pede, o que a gente torce e, sobretudo, como diz Gil, educação, saúde e cultura. Tá? Então fica aqui meu agradecimento a todos, meu agradecimento como esse é meu último trabalho a apresentar para a faculdade. Esses 4 anos foram 4 anos de aprendizado, tá? De conquistas, muitas dificuldades sim, mas o que seria das conquistas sem dificuldade? Não se ganha uma guerra sem ir para a batalha, né? Então eu só tenho a agradecer. Aprendi muito, acredito que ainda tenho muito a aprender, acredito que também consegui transmitir muitas coisas aprendidas, né? E vamos para frente. Que venha pós-graduação, mestrado, doutorado e etc, etc. E um abraço para as conquistas, tá? Muito obrigado.